estava vendo uns números que chamaram muito a minha atenção. No ano passado, mais de 85 mil pessoas morreram em decorrência de um AVC. E o mais preocupante, gente, é que os casos entre jovens têm aumentado. Para você de casa ter uma noção, nos últimos 5 anos, houve aí um aumento de 20% no grupo de pessoas entre 18 e 45 anos. E uma dessas pessoas é a Lísia, que eu estou recebendo hoje aqui na plateia. Oi, Lísia, bom dia. Lísia, bom dia. Seja muito bem-vinda para falar de um assunto também tão importante. A Lísia, gente, teve 2 AVCs 6 anos atrás, quando você tinha o quê? 30 anos? 30 anos. E o que aconteceu exatamente? Conta pra gente. Tudo começou com um torcicolo, uma coisa completamente imprevisível, só que foi um torcicolo muito mais resistente do que o comum. Depois disso começou a doer o meu ouvido, que aí foi o que me chamou a atenção mesmo. Eu procurei um otorrino, não havia inflamação alguma e ele falou, olha, eu acho que é por conta do seu estresse muscular, a tensão... Que muitas vezes a gente tem tensão nessa região mesmo, né? Essa tensão pode estar comprimindo algum nervo. Vou te dar um medicamento, se não melhorar você procura um ortopedista. E assim eu fiz, tomei a medicação. E quando eu terminei de tomar a medicação, a dor não tinha parado e ela tinha piorado, a ponto de eu começar a sentir os sintomas clássicos do AVC. Fraqueza, dormência, dificuldade para engolir. Falar também? Falar também. Eu comecei a ter algumas pequenas dificuldades. E aí o que você fez nessa hora? Procurei o ortopedista inicialmente, porque era a primeira indicação. E aí lá ele queria me tirar da crise, da dor, né? A gente tomou a medicação, tomei a medicação na veia, tirou com a mão a dor. Só que quando eu saí da clínica, eu tive a primeira convulsão. Olha. Aí episódios de vômito, aí eu comecei a ter perca da fala de verdade, não consegui falar por algum tempo e não consegui andar por algum tempo. E aí, acredita que foi um AVC transitório inicialmente, só que eu fui ao pronto-socorro aí para identificar e acreditaram que era ansiedade. Acreditava que o motivo do seu AVC seria ansiedade, estresse, provavelmente. Aí o primeiro AVC foi identificado tardiamente e aí eu tive um segundo AVC e esse AVC foi bastante grave. Nossa, e aí quando você acordou de tudo isso, né? Soube da notícia que você tinha tido 2 AVCs no total, né? Assim, qual foi o seu sentimento? Primeiro foi uma sensação de surpresa. Eu pensei, mas AVC em jovem? Como assim? É a pergunta que muita gente faz, né? AVC em jovem? E eu já não podia andar, já não podia falar, eu fiquei tetraplégica, fiquei afásica também, com a síndrome do encarceramento. E aí eu comecei a travar uma luta pela minha vida. O que foi mais difícil nesse processo de recuperação, desde que você foi internada? Com certeza ficar sem falar. Eu perdi completamente a minha autonomia. Eu não podia perguntar o que estava acontecendo. Demorei muito a saber que eu tinha tido. Quanto tempo você demorou para voltar a falar? A falar foram quase 60 dias. E aí a minha comunicação era pelo piscar dos olhos. Olha, e aí eu soube que nesse momento que você estava internada, você fez 2 promessas, é isso? Fiz 2 Conta promessas. pra gente que promessas foram essas. Bom, primeiro trazida pela minha melhor amiga, que chegou na UTI e assim, com a leveza e naturalidade que ela conseguiu, ela falou assim, amiga, quando sairmos daqui, vamos correr uma maratona? E na minha cabeça eu automaticamente topei e pensei, vou correr no Rio de Janeiro. E eu já me imaginei lá. Então esse foi o primeiro norte, a primeira promessa que eu fiz comigo mesma. Objetivo ali. Exato. E o segundo? E o segundo foi o meu livro. Que já escreveu, tanto é que está aqui. Posso mostrar aqui nessa câmera, pelo Shakira. Como assim AVC? Uma história sobre recomeçar. Lísia Daniela, tá aqui, ó, nessa câmera. Deve dar um sentimento de orgulho, saber que depois de tudo que você passou, que você está contando pra gente, que é um pequeno resumo, né? Porque foram dias e dias, como você estava comentando, ter conseguido completar esses 2 objetivos acima de tudo, não, Lísia? Isso, foram basicamente 3 anos de reabilitação, sendo deles 1 ano de reabilitação intensa. E é uma experiência traumática, porém transformadora. Minha vida mudou desde então. E eu sou muito grata por essa segunda vida. Ô, Lísia, obrigada, viu, por compartilhar essa história com a gente. Obrigada pela presença aqui no programa. Quando a gente sabe de uma história dessas, né, bate uma preocupação. Será que isso pode acontecer comigo algum dia, em algum momento da vida? Para falar sobre isso, eu estou recebendo hoje a Gisele Sampaio. Oi, doutora Gisele. Seja bem-vinda. Por
começar já fazendo uma pergunta que ela já está no ar, né? Na verdade, por que pessoas tão jovens estão tendo AVC, né? E cada vez mais, né? Porque seguindo os dados aí que eu dei no início do programa. Olha, Patrícia, a gente fala muito que o AVC é uma doença negligenciada, né, Lízia? As pessoas sabem muito sobre doença do coração, se fala muito de Covid, mas a gente fala pouco que o acidente vascular cerebral foi a doença que mais matou brasileiros nos últimos 2, 3 anos. Então, você falou 85 mil casos de morte, cerca de 400 mil casos aí anuais de AVC. Então, de fato, é uma doença que preocupa e a gente tem realmente dados epidemiológicos de que há um aumento da frequência do AVC em uma faixa etária mais jovem. O que me chamou a atenção no caso da Lízia, ela falou ansiedade, né? Ansiedade, estresse teria sido o motivo. Pode ser um motivo? É assim, Patrícia, o AVC, em 90% das vezes, pode ser evitado se a gente tratar alguns fatores de risco. E alterações do humor, um dos fatores de risco que pode influenciar, mas certamente existem outros mais importantes. Hipertensão, diabetes. Eu acho que no caso da Lízia, algo que chama atenção é que o diagnóstico, eu acho que foi negligenciado por ela ser jovem, e eu acho que atribuíram os primeiros sintomas somente à ansiedade e não ao AVC, que é uma doença que precisa ser tratada de maneira emergencial. A gente Entre 18 e 45 anos, a gente viu ali o número aumentou mais de 20% nos últimos 5 anos aqui no Brasil. Aproveitando a sua presença, doutora Gisele, eu vou colocar aqui algumas afirmações no nosso telão e aí eu vou perguntar se é mito ou verdade e por quê. Você vai explicar pra gente, pode ser? Pode. Vamos com a primeira afirmação? Colocando no telão para mim, por favor, olha lá. A genética pode contribuir na probabilidade de sofrer um AVC. Mito ou verdade? Isso é surpreendente, mas é verdade, Patrícia. É verdade. Várias das condições que predispõem ao AVC, como a hipertensão, alterações cardiovasculares, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, tem um cunho genético. Então, hoje a gente sabe que existe uma tendência, existem scores de risco. Então, se você tem um familiar com histórico de AVC, é importante se preocupar e tratar desses fatores de risco de maneira precoce. Não é que a genética é determinante, mas ela é uma porta de entrada. Se você tratar desses fatores de risco, você tem como evitar, né? Então, é algo que é verdade. É um bom alerta aí, né? Vamos para a próxima? Próxima no telão para mim, por favor. Se o sintoma passa, não precisa ir ao hospital. Então, vamos usar um exemplo da Lízia, né? Então, existe uma condição que se chama ataque isquêmico transitório, que a Lízia teve antes de ter o evento dela, que é, na verdade, um alerta de que um AVC pode acontecer. E é nessa janela que, quando ela acontece, que a gente tem como tratar o paciente de maneira adequada. Então, se o sintoma passar, é necessário ir ao hospital, é necessário investigar por que aconteceu para conseguir instituir um tratamento adequado. E evitar o pior, né? Exatamente. Então, quer dizer, é verdade. Então, se o sintoma passa, você precisa ir ao hospital. Exatamente. Precisa ir ao hospital. E não deve sair de lá sem uma investigação adequada. Mito não precisa, mas é verdade que precisa ir ao hospital. Doutora Gisele, muito obrigada pela conversa, pelas explicações. Como reconhecer que uma pessoa está tendo um AVC? No bem-estar. Oi, Val, bom dia. Bom dia, Paty. Bom dia. Vem cá, esses sinais estão numa palavra que a gente conhece muito bem, né? Sim, a gente tem uma palavra que a Rede Brasil AVC criou, que é a sigla SAMU. A gente conhece como um serviço de atendimento móvel de urgência, mas nesse caso é uma palavra usada para a gente lembrar fácil. E a gente tem essas siglas aí, que a gente tem sorriso, que é esse S, abraço, música ou mensagem e urgência. Explica pra gente melhor o significado de cada um aí. Então vamos lá, porque na dica do sorriso, você vai pedir pra uma pessoa que tá passando mal, pra ela dar um sorriso. Pode parecer estranho, porque a pessoa tá passando mal, mas é pra que você possa observar se o lado da boca dela tá torto. Então peça pra sorrir. Também peça pra ela levantar os braços, como se ela fosse abraçar alguém. Se você notar que um dos braços tá caído, sem força, isso também é um sinal de atenção. Depois é a hora de observar a fala. Então peça para a pessoa cantar uma música ou falar uma mensagem simples. E aí você precisa observar se ela está falando de uma forma enrolada, se ela está esquecendo palavras simples. Se ela apresentou algum desses sinais, então isso é a hora da urgência. Então esse U do SAMU é de urgência. Busque o socorro o mais rápido possível, ligue para o 192 ou leve essa pessoa
pessoa no mesmo momento para um pronto-socorro, porque cada minuto é importante. É isso, conta muito. Obrigada, viu, Valzinha? Até amanhã, parceira. Quase 9h50 da manhã. Tá na hora de eu dar bom dia pro meu convidado especial, Bochecha. Prazer receber você aqui de novo. Gente, bom dia. Vem cá, deixa eu te contar a curiosidade. A gente tá estreando um quadro novo hoje, Encontro em Família. Que legal. É, legal, né? Opa, gostou da novidade? Vindo no dia certo. E quem vai participar dele? Sou eu.